Oi galera, tudo bem? Vamos começar um jogo bem legal aqui. Muitos legais jogos. Aí aparece um anúncio da minhoca, né? Vou pular pra não ser tão chato, né?
Deixa eu ver. Tchau, galerinha. Depois o próximo mostra o próximo jogo aqui, tá ligado? É esse, mas no outro vídeo eu mostro mais sobre ele.